Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que você está nos ouvindo, seja bem-vindo e bem-vinda. Aqui é o Espiritismo Presente, o podcast produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Hoje, domingo, 11 de julho de 2021. Estamos no ar e com o tema Somos influenciados pelos espíritos? A nossa convidada de hoje é Daniela Padilha. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADESPÍRITA. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Estamos com palestras públicas presenciais nas quartas-feiras, nesse mês de julho, excepcionalmente, e na sexta-feira, as palestras comemorativas ao nosso 9º aniversário é de forma virtual pelas nossas plataformas Instagram, Facebook e YouTube. Daniela Padilha, seja bem-vinda. Agora é com você. Bom dia a todos e a todas, ouvintes do podcast Espiritismo Presente, do grupo GEGAD Espírita, e é com muita alegria e gratidão que participo desse momento aqui com os amigos, onde falaremos e esclareceremos uma pergunta que é muito comum, que é: somos influenciados pelos espíritos? E claro que para abrir essa reflexão sobre esse questionamento, primeiramente eu não poderia deixar de mencionar Kardec, que na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, ele nos traz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E vejamos que essa pergunta de Kardec, ela é bem ampla, ou seja, ele quer saber se a influência é tanto no âmbito do pensamento, das ideias, do raciocínio, quanto também se essa influência chega até as nossas ações, atitudes, vontades. Então, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí a resposta da espiritualidade superior é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, com essa resposta da espiritualidade superior, e se os espíritos nos influem mais do que imaginamos, isso quer dizer que essa influência ocorre durante muito tempo, durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, durante a nossa rotina. E quando na resposta desse questionamento de Kardec, os espíritos comentam que eles chegam a nos dirigir, para que eles nos dirijam, é preciso que eles exerçam uma certa influência sobre a nossa vontade, provocando pensamentos, provocando desejos, que podem até nos levar a agir, a tomar decisões, a fazer certas coisas. Assim, Kardec ele já deixa claro que os espíritos exercem, sim, grande influência nos acontecimentos da nossa vida. E aí, essa influência, ela pode tanto ser oculta, de uma forma mais sutil, ou também pode ser mais evidente, de uma forma mais claramente percebida. E além disso, ela também pode ser uma influência ou interferência tanto boa quanto má, rápida ou até mais duradoura. E nesse exemplo de podendo ser boa ou má, sendo boa, pensamos assim que ela vem de espíritos bons, de espíritos evoluídos, que desejam o nosso bem, a nossa paz, que vem nos influenciar de uma maneira positiva. Mas essa influência também pode ser má. E aí, explicando muito bem essa colocação que eu acabei de fazer,
Kardec, na questão 464 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: então, como é possível saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E a resposta dos espíritos diz assim: os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe ao homem estudar e distinguir. Assim, nós já vimos hoje, então, duas questões do Livro dos Espíritos. A primeira, que já nos indica que sim, somos influenciados pelos espíritos, e agora nessa última questão, que os bons espíritos só vão nos aconselhar a fazer o bem, cabendo a nós discernir, estudar, nos aprofundar, distinguir o que é bom do que é mal, distinguir bons conselhos de maus conselhos, de bons direcionamentos ou maus direcionamentos. E claro que vale lembrar que os espíritos eles não vão agir em nosso lugar, mas como nós já vimos, eles podem nos influenciar e muito. E mesmo que nos influenciem muito, também é válido a gente lembrar que essa interferência, essa influência, ela não é miraculosa, sobrenatural ou extraordinária, como muita gente pensa ou como já foi muito falado. E a prova disso é que em um comentário de Kardec, na questão 525A do Livro dos Espíritos, ele traz exemplos simples, corriqueiros do nosso dia a dia de como é que acontecem algumas influências, como, por exemplo, uma inspiração de pensamento de você passar por algum lugar, entrar em alguma rua, falar com alguma pessoa. Então, você vê que são exemplos diários. Os espíritos nos intuem com ideias, conselhos, direcionamentos, e isso mostra que essa influência é de ocorrência comum, não miraculosa ou sobrenatural, como por muito tempo se acreditou. E a doutrina espírita tem também esse condão de desmistificar certas questões, certas crendices, e a comunicação com os espíritos e crer na sua influência é uma dessas questões que o espiritismo traz com muita clareza, com muito consolo, e nos dá respostas baseadas nessa fé raciocinada para que a resposta seja satisfatória para as nossas dúvidas. Então, entendemos que somos influenciados pelos espíritos, que essa influência pode ser boa ou má e que ela é comum de acontecer. Esclarecido tudo isso, agora nós vamos clarear um outro ponto. E qual é? É a importância da sintonia com essa influência dos espíritos. O que é isso? Em toda e qualquer situação, a influência dos espíritos, ela só vai acontecer, ela só vai se firmar se houver sintonia. Se houver sintonia de pensamento, de desejo, de atitudes. Então, nós atraímos os espíritos que têm afinidade com o que pensamos. Então, se pensamos mais em coisas boas, em bons pensamentos, em amor, em caridade, em fazer o bem, em benevolência, em boas atitudes e bons pensamentos, pela lei de sintonia e afinidade, temos que atrairemos bons espíritos. Mas, se vivemos pensando coisas ruins, com rancor, com negatividade, com más tendências, atrairemos espíritos com esse mesmo perfil de pensamento, com maus pensamentos também. Porque é no mundo mental que vai se processar essa conexão, essa comunhão de espírito a espírito, seja encarnado com desencarnado ou não. Então, essa conexão, essa sintonia, antes de mais nada, ela precisa ser estabelecida entre as duas mentes, digamos assim. Ocorrem os processos de afinidade intelectual ou moral, ou ambas, porque o homem no sentido de ser humano, ele vive envolto pelos seus pensamentos, pela sua nuvem de pensamentos. Ele se nutre dessas substâncias mentais. No que ele se nutre dessas substâncias mentais, ele atrai para próximo dele e vai ser influenciado por mentes e pensamentos de espíritos que tenham afinidade com o que ele esteja emitindo. Então, toda criatura, todo ser humano absorve, muitas vezes até sem perceber, a influência alheia,
seja de espíritos encarnados ou também de espíritos desencarnados, como estamos vendo hoje. Portanto, a nossa mente ela emite e recebe, dá e recolhe pensamentos sem parar. A gente está assimilando correntes mentais de maneira permanente e às vezes de forma até imperceptível. A gente capta um pensamento, capta uma ideia e acabamos nutrindo aquilo em nós mesmos, sendo bom, às vezes também não sendo tão bom. Então, se nós, por exemplo, vivemos rodeados de impressões de raiva, de amargura, de enfermidade, enfim, a gente vai alterar a nossa condição mental e vamos nos inclinar a essa negatividade. Mas se nos devotamos a conviver com pessoas dinâmicas, trabalhadoras, que buscam fazer o bem, que buscam ser caridosas, nessas pessoas a gente vai acabar encontrando base de inspiração, base para nos ajudar em nossos propósitos de trabalho, de realização, de evolução, de transformação, de direcionamento ao bem. Então, se com as pessoas funciona assim, da mesma forma funciona com os espíritos. Se nos confiamos a impressões negativas, estaremos sendo influenciados por espíritos que também vibrem nessa frequência. Se estamos plantando pensamentos bons, positivos, no bem, vamos também atrair espíritos que assim também pensem. Por isso, é muito importante desenvolvermos um controle sobre as nossas emissões e também as nossas recepções mentais. E ressaltar que, embora tudo isso que nós comentamos já hoje, possuímos o livre-arbítrio, podendo, pelo nosso tipo de pensamento, escolher quem nos acompanha, e isso influencia diretamente os trilhos que vamos percorrer, os caminhos que vamos percorrer na nossa vida, se de paz ou de tribulação, se de conflito ou de harmonia. Assim, se buscarmos disciplinar os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos ao bem, ao amor, à caridade, à abnegação, nos reformaremos pouco a pouco e também reformaremos as nossas companhias e influências espirituais, como trouxe Leon Denis no livro O Problema da Dor, em um texto que vale muito a leitura, que se chama A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Assim, que nós busquemos a nossa transformação moral, como diz nesse texto do Leon Denis, que busquemos disciplinar o nosso pensamento, reformar o nosso caráter. E como Kardec nos deixou, reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que busca sua transformação moral, domar suas más inclinações. Assim, então, que busquemos domar nossas más tendências, fazer o bem na medida das nossas forças e nutrir os melhores pensamentos que pudermos, pois assim estaremos nos reformando e atraindo para próximo de nós influências de bons espíritos que se afinem com os nossos bons propósitos. Portanto, somos influenciados sim pelos espíritos, finalizando aí o questionamento do nosso podcast de hoje, e vai depender dos nossos pensamentos, do que nós nutrimos, para sabermos se essas influências serão positivas ou não para a nossa vida, os nossos propósitos e os nossos desígnios. Assim, agradeço mais uma vez pelo convite de participar desse belo podcast que esclarece questões do espiritismo e que traz clareza sobre temas muito pertinentes. Um grande abraço a todos e fiquem na luz e na paz do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Daniela Padilha, por mais uma participação no nosso podcast Espiritismo Presente. Fiquem todos na paz e na harmonia do Cristo. Uma semana de muita luz. Até o próximo domingo.